Olá, galera! Estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast. Hoje o tema é sobre terapia de casal e sexo e também sobre vibradores. Estou aqui com Marcela Benatti, é isso? Pode se apresentar, fala um pouco mais sobre a sua história. Você é terapeuta de casal e sexóloga, é isso? Tem também, acho que uma marca de vibradores. Conta aí. Uma marca de bem-estar sexual. Tem uma de bem-estar íntimo, tem uma grande diferença aí. Como se diz, é uma marca de prazer. Bem-estar, saúde. Paraíso. Isso, tudo que Paraíso. envolve. Isso mesmo, obrigada, Marcela, pelo convite. Me achará, Marcela aqui. Isso. É uma honra estar aqui. Eu amo falar sobre esse assunto. Eu acho que isso é saúde pública, isso é um pilar da vida saudável. É muito bom que nós tenhamos esse espaço para falar sobre isso, para abrir, para poder descobrir, para poder entender como esse corpo funciona, como é que a gente pode aproveitar ao máximo, ter mais prazer, ter mais bem-estar com o nosso corpo, o corpo do outro. Então, é muito bom estar aqui. Então, fala mais sobre a sua história. Como é que você se tornou uma terapeuta de casal e sexóloga? Conta pra gente como que você chegou aí nesse caminho. Então, minha formação é psicologia. Eu me formei como psicóloga e fiz ali muito tempo de clínica. Me especializei em clínica geral na psicologia. Depois me especializei em saúde mental. E depois eu comecei a trabalhar com casais, trabalhar com família, trabalhar com casais, trabalhando com casais. Eu descobri que não tem como trabalhar com casal sem saber ali o mínimo básico sobre sexo, porque sempre é assunto. E me apaixonei pelo assunto. Foi ali que eu comecei a fazer minha especialização em sexologia. Certo. E focar mais nos casais e no desenvolvimento sexual mesmo desses casais, né? Inclusive, hoje é esse o meu foco de trabalho, reconectar casais na cama e fora dela, né? Porque a gente tende aí a nos separarmos, a gente passa pela teoria paradoxal do casamento, quanto mais tempo juntos, mais afastados tendemos a ficar Começa a ter um desgaste ali, cair na rotina. E você tem cursos, né? No caso também de psicanálise, ou você fez cursos voltados só para psicologia, técnica mais comportamental? Como é que é? Técnica mais comportamental, sim, é o que a gente trabalha hoje. Mas você também é formada em sexologia. Exatamente, eu tenho minha formação, minha graduação em psicologia, eu tenho especialidade em clínica, especialidade em saúde mental, porque eu sou doida em saúde mental até hoje, inclusive, e especialidade em casais e sexologia. E como é que é? Você dá cursos para os casais ou você faz terapias com os casais? Como que funciona? Se um casal tá precisando de uma ajuda aí e quer buscar a Marcela, como que seria? Você tem um curso para casal ou você tem sessões de terapia? Como que seria? Então, hoje em dia, o meu grande foco é a sexologia. Então, é com isso que eu trabalho nas minhas redes sociais. É para isso que é voltado o meu curso. Meu curso ele chama Casal Potente. E ele, como o nome diz, ele é para tornar o casal potente. Então, eu passo com os casais, porque quando eu comecei a assumir a rede social, a demanda ficou muito maior. Então, hoje eu tenho muita busca no consultório, não consigo atender todo mundo. E por isso, eu busquei algo que eu pudesse atender mais pessoas. Então, eu tenho um casal potente, onde ali no casal potente a gente faz desde a avaliação individual do indivíduo, como ele tá, o que está acontecendo ali no emocional? O que está acontecendo ali nesse corpo que não está tendo libido, que não está tendo vitalidade? Porque a libido, ela é o transbordar da vitalidade. Se você está bem em todas as suas esferas, você tem espontaneamente libido. Então, o casal potente, ele vem desde a individualidade até a avaliação do casal, até ensinar esse casal como conversar, como ter um diálogo saudável. Depois a gente vai para a parte do sexo, onde eles descobrem ali a identidade erótica de cada um. Todos nós temos
uma identidade erótica diferente. Então, o casal, ele descobre que, às vezes, normalmente a mulher, ela se identifica com a amorosa, que precisa de mais carinho, de Mais mais... romance. Isso, é aquela mulher que, normalmente, ela busca sexo pra conectar, pra buscar carinho. E aí, normalmente, o homem, ele é mais... Visual, né? Isso, mais sensual. Então, quando eles descobrem as suas identidades, eles conseguem mesclar ali e formar do casal. Então, esse curso, ele aborda mesmo a intimidade do casal, desde da vida ali do relacionamento até na cama. E aí, então, eu tenho foco nesse curso que eu tenho hoje e tenho o meu consultório que eu trabalho hoje focado na sexologia, que a gente trabalha lá. Dificuldade, falta de libido, ejaculação precoce no homem, ejaculação retardada, a mulher que sente dor no sexo, a mulher que tem traumas na cama. Então, a gente trabalha, a gente desenvolve essa mulher ali, esse casal, ou esse homem, a partir de uma avaliação. Né, muitas vezes só o conversar e o dialogar e o tentar entender o porquê que não tá legal já consegue fazer uma modificação, uma mudança na vida desse casal. Às vezes também tem que buscar um médico ou sei lá, uma fisioterapeuta, às vezes também é uma questão física. Então, essa avaliação, eu faço a avaliação completa dentro da sexologia. Então, quando um paciente chega para mim, primeira coisa, check-up. Então, a gente vai ver as vitaminas, como é que tá esse corpo? Ele tem vitamina D suficiente? Ele tem vitamina ou complexo B suficiente? Como é que tá a testosterona, tanto do homem quanto da mulher? Como é que tá a gente faz esse check-up com todos os hormônios e todas as vitaminas. Esse é o primeiro ponto. Eu não ando com essa pessoa antes de avaliar esse corpo. Porque não adianta eu ficar buscando ali desenvolver o imaginário erótico. Nem sempre é uma questão emocional. Exatamente. Pode ser uma questão bem física, né? Uma mulher Exatamente. com uma testosterona muito baixa, ela vai ter dificuldade de ter libido. Exato. Né? E tem a questão também das vitaminas, de ter desregulado a questão de hormônios. O estradiol, você tá mais baixo, a mulher não tem a lubrificação suficiente. Então, a primeira coisa é o check-up. O paciente, ele já chega para mim, a minha secretária já indica ele chegar com os exames, porque daí eu caminho com ele. E aí a gente, inclusive, essa questão da fisioterapia pélvica também, ela passa por avaliação. Porque uma das principais formas ali da mulher sentir prazer é exercitar essa musculatura pélvica para irrigar mais de sangue, que a gente precisa de muito mais sangue que o homem para poder ter ereção do clitóris. Então a gente estimula mais e estimula com exercícios. Então, por exemplo, uma mulher que não tem prazer na penetração. Uma das formas é a gente trabalhar essa musculatura pélvica para ela poder lubrificar mais, para ela poder deixar a musculatura mais firme, para ela poder conseguir sentir mais prazer. Então, toda essa avaliação eu faço. E você trabalha também esses exercícios, no caso, como sexóloga, você também passa os exercícios de pompoarismo, você também passa essas técnicas, esses exercícios para estar praticando? Então, eu trabalho com uma parceira que é fisioterapeuta pélvica, e eu faço a primeira avaliação. Se a mulher, porque depende muito, se a mulher tiver com assoalho pélvico sem nenhuma normalidade, ela consegue relaxar, ela consegue contrair, ela tem consciência dessa musculatura, eu consigo passar alguns exercícios básicos para que ela consiga ter mais prazer, toda essa questão que eu te falei. Agora, se eu faço o teste com ela e ela tá ali com dificuldade de relaxar, se ela não tem a consciência muscular, se ela tem alguma coisa ali físico, aí eu peço para essa parceira fazer a avaliação e desenvolver com ela ali a fisioterapia pélvica específica para ela. Entendi. Eu queria que você falasse também, você tem uma marca de vibradores, né? Fala dessa empresa, se você vende produtos para adultos, vibradores, vários tipos de vibradores.
né? Como se diz, é um aparelhinho mágico. Né? Aparelhinho do prazer. Conta pra gente como que foi essa ideia que você teve. Você criou desde o começo a marca e também os modelos. Como que você chegou a ser uma empresária desses produtos e você criou tudo? Fala e conta como que foi isso. Estou, inclusive, chateadíssima, Marcela, Ah. porque era para trazer para você. Eu esqueci, mas vou mandar, tá? Para você conhecer, porque assim, todas as vezes que alguém fala, um sex shop, uma loja de vibradores, eu falo, não, gente, só vendo pra vocês entenderem o que é a Vibrio. A Vibrio não é um sex shop, a Vibrio não é uma loja de vibradores, a Vibrio é a primeira marca de bem-estar sexual do país. Por quê? Nós focamos em desenvolver a sexualidade como algo saudável e elegante, para que você... A maioria das pessoas, elas ficam acanhadas, ficam meio sem jeito em entrar em um sex shop. Então, hoje a minha loja, ela parece uma joalheria. Então, e os meus produtos, eles não têm formatos fálicos. Então, por exemplo, o nosso mais famoso, queria ter trazido, é o Mini Bullet, que ele é, assim, do tamanho do meu dedo mindinho aqui, e ele é anatomicamente pensado para poder estimular o clitóris e os seios. Então, é um produto, inclusive, recarregável, porque ele dura anos e anos aí, que você pode, inclusive, usar com parceiro enquanto tem a penetração, você posicionar ali no clitóris. Então, assim, todos os nossos produtos que a gente acabou de lançar, o último agora, ele é um diamante perfeito, assim, que você consegue abrir e lá dentro tem um sugador de clitóris. Então, nós temos perfumes, temos... A sua loja é toda online, né? Os produtos, Não. ou você tem loja física? Tem loja física, fica no Metropolitan Mall ali, na Jamel Cecílio. Ah, tá, legal. Então, e como que foi assim, que a ideia eu vou criar uma coisa, esse bem-estar, esses aparelhinhos do prazer mágicos. Como que foi a ideia e os modelos você buscou como? Você criou eles ou buscou alguém para fazer o design deles? Porque ele tem também, você tem uma sofisticação nos seus produtos que você Sim. oferece. Como que foi isso? Bom, a história, inclusive, hoje nós temos braços de sócios bem fortes. Na época que eu comecei a trabalhar com casais, que eu comecei a me especializar em sexologia, o meu marido, ele é empresário e ele estava testando esse mercado erótico. Então ele via que ali tinha muita saída, só que tinha um buraco muito grande. Tinha muita gente que não conseguia chegar até esses lugares. Muitos casais que não tinham coragem de se abrir para essa demanda. E aí veio a ideia, né? Porque eu já trabalhava com casal, eu conseguia perceber ali no consultório qual é a dificuldade do casal de falar sobre isso. Não podia ser vulgar, não podia sair muito ali do contexto deles. Então, foi assim que nós fomos juntando a ideia de ter algo sofisticado, algo voltado para a saúde, porque ficaria mais fácil de ter esse acesso. Só que, paralelo a isso, o Edson, meu marido, ele é sócio do Raul Sena, um investidor sardinha. Depois vocês dão um Google aí. E o Raul Sena, muito amigo da Malu Perini. A Malu Perini, na época, ela fazia propaganda para um sex shop e ela ganhava muito dinheiro. Então, assim, ela não era dona, fazia pouca coisa ali que ela mostrava no dia a dia dela desse sex shop, ela ganhava muito dinheiro. Aí o Raul falou, olha, você tem a mídia, nós temos, o Edson tá aí treinando, testando os produtos, fazendo todo esse balanço do mercado, por que a gente não une isso? E foi daí que nós unimos o Raul, o Edson, eu, a Malu Perini, a Dani Nossi, e a gente fundou a Vibrio. Que tem todo esse diferencial. Já tem quantos anos a empresa Vibrio? A Vibrio, ela tem 2 anos e pouquinho. É uma empresa bem nova ainda. Uhum. Mas já é a terceira maior do país. Uau!
Nossa, física, ela foi tem... assim, Nós decolou. tem, acho que 40 anos que nós Decolou. inauguramos a É loja porque é algo física no diferente, Metropolitan. né? E assim, Mas eu acho que a loja online, ela tá aí há 2 anos e pouquinho. Então, porque o nosso maior foco online ainda é também. online. Tanto que E também na nossa internacional, loja, a gente só ou atende não? hora Sim, marcada. sim. Você marca a hora ali no site, você tem um atendimento personalizado dentro da loja. Então, é algo bem diferente, assim. Olha, nossa, é uma coisa meio exclusiva, né, que vocês oferecem, é um diferencial, entendi. Sim. É muito bacana. E com relação, assim, aos atendimentos que você tem um consultório para atender também e fazer sessões normais de terapia, né? Funciona também De casal. de casal. E como que você ajuda esse casal a melhorar o sexo aí? Como que é que funciona quando o casal chega para você já falando a questão que a gente precisa melhorar o sexo? Você já parte para a questão em si do sexo ou você tenta avaliar várias outras coisas? Ah, não, sempre vem sempre essa avaliação prévia, porque o problema nunca é exatamente o sexo. O problema, às vezes, na maioria das vezes, é a comunicação. O problema, na maioria das vezes, é alguma coisa que tá faltando ali. A mulher, ela é muito complexa nessa questão sexual. Na verdade, não é nem o problema, nem a complexidade dela, mas a falta de informação que nós mesmos temos de nós mesmas, do nosso corpo, e que os homens também têm. Então, acontece muito, assim, na maioria das vezes que chega um casal pra mim, o problema ali da falta de sexo normalmente está alinhado à mulher. E é isso que eu até te falei que eu ia contar, que eu prometi contar lá no meu Instagram hoje. Vou te dar um exemplo, assim. Eu trabalho com sexualidade, estou o tempo todo ligada ao sexo, estou o tempo todo cuidando de mim nessa relação, e ao Edson também. A gente vive, né, o sexo, porque isso é meu consultório, isso é minha empresa, é a empresa dele. Então, isso faz parte da nossa vida como um todo. E só da gente falar muito sobre sexo, só da gente pensar muito em sexo, isso já estimula? Isso estimula. Então tem que falar sobre sexo. Exato. O casal tem que conversar sobre sexo. Exatamente. Se não tava com vontade, vai ficar. Exato. Inclusive, se você tá assistindo isso aqui, ó, pode ver que a coisa você já vai pensar assim, ué, deixa eu pensar na minha vida sexual aqui. A gente deixa de, principalmente com um relacionamento a longo prazo, a gente deixa de prestar atenção na nossa vida sexual. A gente começa a fazer tanta coisa que vai ficando para segundo plano. E a mulher, se ela não pensar em sexo, se isso não fizer parte da rotina dela, da cabecinha dela, ela não vai ter vontade de transar. Ela pode estar com tudo bem, pode estar hormonalmente bem, relacionamento pode estar bem, mas se ela não alimenta o imaginário erótico dela, se isso não faz parte da vida dela, ela não vai ter vontade. Certo. Mas tem também uma questão também do estresse, às vezes tem as questões hormonais, tem que cuidar de várias coisas para alinhar e melhorar, né? É um conjunto, né? Não dá para... Mas muita coisa que você trabalha com psicóloga de comportamental, se você ajustar alguns comportamentos, como o simples fato de falar de sexo, de conversar de sexo, às vezes já vai começando a melhorar. Né? O hábito. E assim, eu acho que o sexo ainda é muito tabu, né? Muitos casais, principalmente mais antigos, assim, não tem esse hábito de ter essa troca, esse diálogo, de conversar o que gosta, de experimentar coisas. Ainda não é tanto, assim, falado e conversado como deveria ser, porque sexo é uma coisa biológica, natural. Né? E principalmente um casal que tá ali há muito tempo, que precisa trabalhar mais isso, né? Para ser cada vez melhor e se não tiver bom, melhorar, conseguir recuperar e melhorar o que não tá bom. E assim, que dica que você daria assim para um casal que não tá legal para apimentar, além de falar sobre sexo, o que você daria de dica para apimentar uma relação? Sabe o que é engraçado, assim, essa questão? Essa é uma pergunta que eu escuto muito. E o último lugar, a última coisa que você tem que se preocupar é como você vai apimentar lá na cama. Porque a pimenta,
Ela vem antes, ela vem muito antes. O que eu vejo muito nos casais, principalmente os casais de longa data? Eles não percebem que o próprio corpo muda, eles não percebem que o corpo do parceiro muda. O que eu gostava há 5 anos atrás não é o que eu gosto mais, não é o que me atrai mais, não é o ritmo que eu gosto mais ali na cama. Então, não é o simples fato de conversar, mas de se observar, de ter esse autocuidado de que eu gosto hoje em dia. Isso não tá desse jeito não tá me agradando mais. O que me dá tesão? Qual que é meu fetiche? Quando eu falo isso, muita mulher fala assim, eu não tenho fetiche, não. O povo acha que fetiche é aquele negócio mirabolante, assim. Não, gente, fetiche é você parar um pouquinho. Nossa, que tipo de cena que me chama a atenção, que me acende. O que ele faz? Onde ele pega, que me dá um negócio. Então, isso é fetiche. Então, o primeiro ponto é você parar para se observar. Se conhecer, né? O que você o toque, gosta. aquilo que te agrada. Mas essa questão do começar antes, eu acho que é verdade. Porque eu falo assim, mulher gosta de sexo, mas gosta de ser bem tratada. Porque se o homem começar fazendo certo, tratar durante a mulher, durante o dia, lembrar de mandar um recado, de mandar mensagem, levar para jantar, não tem como a mulher não ter prazer. É o tratar bem que faz dar tesão para a mulher. O tratar bem da parte dele e a abertura da parte dela, né? Ela começar também a ter esse interesse. Uma coisa que eu gosto de... Onde eu vou, eu deixo isso, esse ensinamento. Assim, a gente precisa entender que o nosso corpo, nosso de mulher, ele tem 2 tipos de libido. É a libido espontânea e a libido responsiva. A espontânea, aquela que a gente vê em filme, a gente começa a tirar a roupa, aquele fogo, aquela coisa. A gente precisa entender que essa é a que menos a gente tem. E que principalmente se a gente está num relacionamento de longo prazo, a gente não pode depender dessa libido espontânea, porque ela não vem. Ela vem quando isso a gente tá... no começo, né? Isso. Quando tá naquela paixão louca. Exatamente. No começo, ou quando a gente tá assim num mês, ou quando a gente tá num mês que a gente tá... tem uma boa ovulação, tá muito bem, não tá estressado. Aí sim vai acontecer, só que a gente não pode depender da libido espontânea. A gente tem que ir lá na responsiva, que como o nome mesmo diz, é uma libido que ela responde a estímulos. Então, o casal que entende isso, ele consegue estimular mais essa libido, para que aí sim venha a vontade. Então, eu encontro tantos homens falando assim, minha esposa não gosta mais de mim, eu tenho que fazer tanta coisa para ela ter vontade. Às vezes é só você começar a entender o que desperta essa mulher. Que não é a mesma coisa que me desperta que te desperta. Tem a questão da linguagem do amor, né? A mulher gosta muito do serviço, do cuidado, do lembrar, né? Às vezes é um recadinho, é um bombom, é um saber se tá tudo bem. Botar no colo, às vezes. Também. Então, assim, o afeto, né? Eu acho que a mulher tem muito da linguagem desse amor. O homem não é tanto. Às vezes também o homem também gosta do toque, né? Sim. O homem gosta do carinho também. Os homens gostam também de receber carinho. Inclusive, eu não passo a mão na cabeça de mulher, não, mulheres. Vamos ficar mais atentas, vamos fazer mais carinho, vamos fazer a nossa parte também. Porque às vezes a gente tem uma cultura de ficar muito esperando também. Esperando que o outro venha, esperando que o outro faça carinho, esperando que o outro dê presente, só esperando. E a gente também precisa fazer. Por que não? Por que não chegar hoje e fazer um negócio diferente? É verdade. Colocar uma lingerie bonita, fazer um carinho. Tem quanto tempo que vocês não beijam na boca, dá aquele beijo de língua gostoso. Essencial para a conexão do casal. E, assim, a rotina realmente, assim, cuidar de filho, cuidar de várias atribulações, de resolver coisas o dia inteiro. Muitas vezes bate o estresse, bate o cansaço. Sempre. E, assim, como manter esse fogo, manter o tesão ali? Quais estratégias usar para isso, né? Que você poderia, assim, deixar de dicas aí pro pessoal. Isso que você falou é muito legal. A gente precisa ter em mente, agora estamos aqui tarde da noite gravando esse podcast aqui, né? A nossa vida, a maioria de nós temos uma vida muito, muito corrida, com muitos problemas, com muita coisa para resolver, né? Nós desempenhamos várias funções ao longo do dia. Então, a gente precisa entender que essa fase nunca vai passar.
Nós somos assim. Essa é a nossa vida. Então, a partir desse conhecimento, a minha vida é assim, o que eu posso fazer com isso? Né? Como que eu posso melhorar? No meu Instagram, eu faço toda semana o sábado do casal. Que é simplesmente, eu tiro o período da manhã para mim e para o meu marido. E eu sempre mostro isso. Ah, Marcela, mas esse período da manhã é para ter sexo? Não, o foco não é esse. O foco é ter um momento leve do casal, onde a gente pode conversar. A única regra é ser leve. Olha que legal. Não necessariamente é sexo. Muita gente marca o dia, assim, uma semana pra sair pra jantar, pra namorar, como se fosse namorados, que é uma boa estratégia também. É uma boa estratégia, é a mesma coisa. O foco. Só que você faz um café da manhã, você faz Às vezes a gente nem levanta da cama. Mas é um conversar. Isso. É um momento de intimidade. É a gente fazer o que a gente quiser, sabe? Desde que seja ali juntos. A gente evita, claro, assim, a gente não vai ver TV, não é isso. É ficar junto, é fazer um carinho, é perguntar como é que tá a sua semana. É um momento de conexão. É um momento de conexão. Que isso, a gente vai perdendo isso. Se a gente deixar ir pra espontaneidade, ao acaso, isso não vai acontecer. Então, só que, sabe o que é engraçado? É uma conexão com dia e hora marcado. Agora vamos aqui, só eu e você. Exatamente. Sabe o que é engraçado? O objetivo não é sexo. Só que quando você junta duas pessoas que se amam, traz tempo para elas, traz leveza, traz conexão, o que você acha que dá no final? Na maioria das vezes. Sexo. Exatamente. Então, na maioria das vezes, eu só coloco o sábado do casal, lá eles sabem o que tá rolando. E mais tarde, tipo, meio-dia, 1h da tarde, eu mostro só lavando, fazendo a higienização ali de algum víbrio, de alguma coisa. Porque acaba dando nisso. Então, esse ter momentos em casais, separar momentos para isso é muito importante. Eu estava até fazendo um vídeo hoje para o YouTube, onde a gente falava de sexo planejado. Já ouviu falar disso? Uhum. O sexo planejado, e há uma polêmica, assim, o sexo planejado e o sexo espontâneo. E falando que o sexo planejado, que é exatamente isso que a gente faz no sábado do casal, a gente não planeja transar, mas acaba acontecendo na maioria das vezes porque tá gostoso, tá leve, tá legal. O sexo planejado, ele é muito indicado nesse sentido, porque faz a melhorar a relação, faz dar um fogozinho, faz o negócio esquentar. Quanto mais você faz sexo de qualidade, mais você tem vontade de fazer, mais sua libido aumenta, mais a conexão do casal aumenta, mais vocês se tornam cúmplices. Então, planejar isso, sabendo que na nossa rotina doida isso não vai ser espontâneo na maioria das vezes, é essencial, é muito bom e não diminui. Tem gente que fala assim, mas eu vou planejar, vai ser ruim. Não, saíram estudos, agora 2023, do pessoal dos Estados Unidos e canadenses que fizeram esse estudo, que comprovaram, fizeram um grupo de pessoas grandes ali, comprovaram que não tem diferença no prazer, mas tem diferença no bem-estar. Por quê? Porque você acaba fazendo mais, com mais qualidade. Então, acabou que descobriram que sim, o sexo planejado dessa forma, ele acaba melhorando ali a vida sexual do casal, o casal em si. E não... Mas, gente, não é falar assim, toda quinta-feira, depois de lavar a vasilha, dar janta, nós vamos... Vai ter, não é isso. Tem que criar um momento, tem que criar um clima, né? Isso. Tem que criar um clima. O casal precisa ter momentos juntos, é isso. Né? Cria um coffee break, cria um jantarzinho, né? Ou um faz uma massagem, criar um dia que um faz a massagem no outro, ou conversar também, tomar fazer um coffee break, que vocês fazem um coffee break no sábado, né? Um café da manhã de intimidade. Isso. Então, assim, essa conexão que vai gerar o tesão e a vontade de fazer. Exatamente. Tem um jogo que eu tô desenvolvendo, uma coisinha tão bobinha, mas... Na época, desde quando eu fui fazer o Casal Potente, eu ia lançar. Eu falei assim, não, isso é bobinho, vou deixar pra frente. Mas hoje em dia, eu tenho usado eu tenho visto uma diferença tão grande. É uma coisinha boba, são cartas que o casal tira. Então, ele tira, por exemplo, uma aqui aleatória. Como foi sua primeira vez?
Isso, uma perguntinha tão boba, traz tantas questões, traz a questão de traumas muitas vezes, dele começar a entender, nossa, então por isso que ela tem trauma de fazer dessa forma e dessa forma, nossa, por isso que talvez ela goste disso e disso. Então, são perguntas que a gente comumente não costuma fazer, bobas, mas que trazem muita proximidade e entendimento para esse casal ficar cada vez mais próximo, e ficando mais próximo faz sexo melhor. É assim, ser realmente cúmplice, parceiro um do outro, amigo, né? Acho que é importante também essa relação de entendimento e de amizade do casal, né? Assim, tem muitos casais que são muito parceiros, amigos, treinam junto, faz um monte de coisas junto, né? E é muito bacana você ter essa parceria mesmo, né? E, assim, tá difícil achar casais assim, né? Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais difíceis de se relacionar, né? Mas eu acho que essa dificuldade também de se relacionar são questões, assim, individuais, né? Cada um tem as suas questões e muitas das vezes até entram num relacionamento. Você, como psicóloga, sabe. Mas em estar num relacionamento não quer dizer necessariamente que você esteja dentro dele. Que às vezes você tá dentro dele, Com certeza. olhando pro que tá no passado, olhando para as feridas anteriores, você não consegue realmente estar de fato naquele casamento, estar de fato naquela relação. E aí, como é que você trabalha isso? Você sabe que isso que você está falando é um dos principais motivos que as mulheres queixam para mim sobre dificuldade de sentir prazer. Porque acaba que quando elas estão ali com o parceiro, ou quando elas estão ali na cama, elas começam a ficar pensando nos problemas, a ficar pensando no filho que tá dormindo ali do lado, no quarto do lado. Elas começam a desfocar, a pensar em tantas coisas e não conseguir focar no momento presente. Então, essa questão, inclusive, lá no meu curso, no Casal Potente, o primeiro módulo chama individualidade. Porque não existe casal sem o individual. Então, uma pessoa que ela vem para o casamento trazendo bagagens, e a gente traz, é natural, mas que ela não, aos poucos, não vai colocando cada coisa em seu lugar. Ela leva muita bagagem para o casamento, às vezes leva muitos pais para o casamento, às vezes leva exageradamente os filhos para esse casamento, né? Uma pessoa, uma mulher que só quer ser mãe, ou um marido que só quer ser filho. Então, a primeira coisa que a gente faz lá é trabalhar esse individual, para a pessoa entender onde é que ela está, quais são os principais pontos da vida dela, para ela conseguir enxergar. Poxa, a gente faz o campo da vida, que são uns desenhos simples que as pessoas projetam, e ela vai montando ali o campo do que mais está em ênfase na vida dela para o que mais está apagadinho na vida dela. Quando ela, na maioria das vezes que ela vai perceber ali, coisas que não importam muito estão muito próximas, e coisas que importam muito estão muito longe, ou nem fazem parte da vida dela. Coisas que para ela são muito importantes, como, por exemplo, o sexo dentro do casamento. Às vezes nem faz parte ali da rotina da vida do casal. Então, trabalhar primeiro a individualidade. Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? E para onde eu quero ir? O que eu quero focar, desenvolver? Tudo que a gente coloca energia, a gente desenvolve. O que a gente fala assim, o que a gente foca cresce. Se a gente falar que vai fazer dar certo um relacionamento, faz dar certo. Se falar que vai melhorar o sexo na relação, melhora. É o que focar melhor, o que focar cresce. Exatamente. Inclusive, eu falei dessa questão, eu juntei a questão emocional com a questão do sexo que eu comentei, né? Que muitas vezes a mulher tem muita dificuldade de focar ali, prestar atenção, de sentir prazer, de observar o que está acontecendo, esse corpo, esse toque na cama, ficar pensando em outras coisas. Eu só quero dar uma dica rápida disso. Se você tem esse tipo de problema, comece a praticar meditação guiada. Ah, Marcela, vai no Google, coloca meditação guiada para ansiedade. Coloca o seu fonezinho. Coloca yoga. Adoro a Pri Leite, coloque Yoga Pri Leite, ela tem vários vídeos super fáceis, super rápidos, 10 minutinhos que você vai fazer.
esse yoga, meditação, ela trabalha os seus pensamentos. Então, você tem maior domínio sobre os seus pensamentos. Você consegue focar melhor. Você consegue... De estar ali entregue, concentrada, né? Tá plena, completa. Exato. Você consegue desligar do mundo exterior e ficar focado no que está acontecendo ali. Focado nas sensações do seu corpo. Então, a yoga, a meditação, ela tem grande influência ali na hora de sentir prazer e de focar ali na relação sexual para você conseguir prestar atenção no que está acontecendo ali. Mas tem também questões, eu vejo também, em alguns casais, questões assim, passadas. Por exemplo, traumas de relacionamentos anteriores. Como é que você trabalha isso com o casal? Às vezes pode ser a mulher com traumas de relacionamentos, porque leva aquele trauma de um relacionamento anterior, porque foi traída, ou porque foi abandonada, ou porque talvez sofreu um abuso. Como é que você trabalha esses traumas com o casal? Como é que você lida com isso? Porque muitos casais, às vezes, estão no relacionamento, mas estão olhando pro relacionamento anterior que não deu certo. E aí? Eu acho ótimo que ela fala, e tipo assim, toma essa bomba. Se vira com isso aí. Nesse momento, Marcela, eu recebo o casal, eu entendo a demanda deles. Eu explico para os dois o que está acontecendo. Olha, e isso está relacionado com isso que ela ou ele passou. Agora eu preciso trabalhar o individual. Então eu dou tchau para essa pessoa que não faz parte, que não esteve nesse trauma e trabalho só o individual. Então aí a gente vai entender se é psicoterapia, se é sexologia, o que a gente vai trabalhar. Mas aí eu vou trabalhar o trauma em si com essa pessoa. Então se ela tem trauma, se foi algum abuso, a gente vai trabalhar de forma diferente. Se foi... a gente faz a dessensibilização, a gente faz como se fosse uma reprogramação, um ressignificado com aquilo que aconteceu com ela. Então é todo um trabalho individual. Eu dou tchau pro casal nesse aspecto. A única coisa que eu trabalho é a conscientização dele entender que ela ou ele está passando ali por aquele momento, por algum trauma, e que calma, está em tratamento, daqui a pouco, aí sim, depois que melhorar, depois que tiver melhor, depois que tiver mais abertura, se tiver mais abertura, aí eu trago o casal para trabalhar. Então, quando se trata de questões individuais, você vai tratar individualmente com sessões de terapia e com vários tipos de técnicas a depender do caso individual. Exatamente, exatamente. Sabe que eu tenho me deparado, porque assim, infelizmente, dentro da sexologia, a gente ainda é muito raso de estudos na área. Eu tenho me deparado essa questão de trauma, muitas mulheres que não amadureceram eroticamente. Então, são muitas mulheres que não passaram por situações específicas traumáticas, mas que pela crença, pela cultura familiar... Opressora, reprimida, não se toca, não sabe estimular o prazer e às vezes não sente nem merecedora do prazer. Elas nem conseguem perceber que elas podem ter prazer, porque essa questão de maturidade erótica, eu consigo perceber em muitas mulheres que elas se veem como crianças ainda, principalmente nessa questão erotizada. Então, não se sente confortável em um ambiente mais erotizado, não se vê como um ser sexual, porque está muito ainda presa nessa imaturidade na questão erótica. São muito reprimidas também sexualmente, né? A sociedade reprime muita mulher. Mulher que fala que gosta de sexo, às vezes é taxada como piranha, como menos, diminuída, né? O homem não, o homem pode ficar com quantos ele quiser. Só que, assim, uma mulher sexual, uma mulher que se permite ter prazer, que gosta de ter prazer, não necessariamente ela quer ter vários parceiros, ela quer se relacionar com vários, às vezes ela quer ter um companheiro. Só que, assim, quando a mulher ela tem uma consciência de que prazer também não está ligado só ao sexo, como você pode fazer o uso de vibrador, você pode fazer o autotoque, e a mulher busca
também ela selecionar mais e não estar com alguém por carência, porque né, o sexo é uma necessidade. Mas se você pode ter prazer sem ter o sexo com a pessoa, às vezes a mulher sai com um cara que trata ela mal, que é um traste, e em vez dela pegar e usar um vibrador, que é melhor ela usar um vibrador. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, não saia com alguém por carência, não fique com alguém que te diminua, que é menos do que você quer, né? Então, assim, essa consciência que a mulher tem que buscar. Muitas mulheres, às vezes, estão no seu relacionamento ruim, às vezes não tem tanto prazer assim, e tem que ver se vale a pena ou não estar nesse relacionamento. Exatamente. Esse é o ponto. Muitas pessoas me perguntam isso também, de Marcela, como que eu sei que meu relacionamento tem jeito ou não tem? Muito fácil, gente. Chama ele. Vem cá, fulaninho, vem cá. Tá vendo que tá meio chato aqui a situação? Eu não estou me sentindo bem. Eu não tô me sentindo ouvida. Não tô me sentindo acolhida. Como é que tá pra você? Gente, isso não é uma briga. Isso é uma pergunta, isso é psicólogo, isso é uma conversa. Fale sobre como você está e pergunte ao outro. Então tá ruim pra mim, tá ruim pra você. Você tem disposição? Que você quer fazer diferente? Se a pessoa quiser fazer diferente, você quiser fazer diferente, aí tem jeito. A gente consegue. Agora, se não, se for aquele cara que fala, não, tá bom do jeito que tá, você tá aí, você que é chata demais, aí tchau. Aí não tem, gente. Não existe relacionamento de uma via só. Não existe. Não há relacionamento unilateral. Não existe. É bilateral. Os dois têm que querer, os dois têm que fazer acontecer e fazer dar certo, né? Isso, por isso que essa conversa é tão importante. Ela é dolorida, não é fácil, não. Mas é tão importante Terapia para os corajosos. Com certeza. É tão importante você ter consciência de que, cara, eu vou viver o resto da minha vida nessa porcaria aqui, porque ele não quer. Eu vou ficar fingindo pra mim que tá tudo bem. Fingir que tá feliz não dá, tem que ser feliz de verdade, né? Não dá pra ficar fingindo. Eu acho que assim, a vida é muito curta pra você estar num relacionamento que não tá legal. Às vezes um relacionamento até abusivo, né? Assim, tem que saber o que realmente tem que melhorar nesse casal, se vale a pena esse casal seguir em frente. Muitas vezes o casal faz terapia, ou uma das partes, né, fazem terapia e acabam se separando. Aí fala assim, eu fiz terapia, eu separei, mas espera lá. Acontece. Terapia não necessariamente para ficar junto. De forma nenhuma. Terapia é ampliação de consciência. A gente amplia essa consciência e eles vão olhar assim, opa, dá pra mim, quero investir. Opa, não dá pra mim, quero vazar. É isso que acontece em terapia. Inclusive, já atendi casais que fizeram terapia pra conseguir separar. O relacionamento estava muito tóxico, mas eles tinham muita dependência um do outro e eles precisavam de se separar. Então eles fizeram terapia para separação. E para conseguir separar de uma maneira mais leve, menos sofrida, que os dois ficassem bem e foi tudo certo. Tá vendo? Nem sempre é para ficar junto, às vezes é melhor separado. Eu queria que você contasse uma história que você acha que, assim, foi um divisor de águas, algum casal que você atendeu, alguma história que foi transformadora. Conta aí pra gente, alguma história bacana. Tem um casal que eu atendi, inclusive foi quando eu estava, assim, iniciando as terapias de casal. E eu uso muito esse exemplo até dentro do casal potente. Ele veio para terapia, na época eu atendia mais focado na clínica individual. Ele veio para terapia. Então a terapia dele, ele tinha demanda, que ele tinha um abandono, que ele continuava casado, mas essa mulher tinha abandonado ele. Emocionalmente, sexualmente, eles não tinham ali nenhum contato, eles eram colegas que moravam debaixo ali do mesmo teto. Viraram amigos. Exatamente. 2 amigos, brothers. 2 amigos, nem tão brothers, assim, se fossem tava até bom, mas assim, não tinha muito interesse um pela vida do outro, eles viviam juntos, não tinha briga, inclusive eu gosto de falar isso, gente, casal precisa brigar? Tem que ter às vezes tem que ter um risgozinho. Tem, porque se eu vejo tudo acontecendo, tudo que eu não gosto tá acontecendo e só cruzo os braços e falo, segue a vida.
que vai continuar ali ruim. Então, o casal, ele precisa ter os seus momentos de desentendimento para chegar em um entendimento. Então, esse casal era ótimo, eles não brigavam nunca. Só que não tinha, assim, uma união emocional, nem Faltava muita sexual. conexão. Só que eles eram muito unidos na criação dos filhos. Eles tinham 2 filhos pequenos, eram muito unidos na criação desses filhos. E então ele trabalhava isso na terapia, tal. E aí chegou um momento que eu falei, olha, você consegue falar isso pra ela? Ele, não, são 20 anos. Como é que eu vou falar isso pra ela? Ela acha que tá tudo bem. Falei, então nós vamos ter que chamar ela. Você quer continuar lá? Então nós vamos ter que chamar ela. Eu não consigo trabalhar o casal trabalhando só você, né? Então ele estava mais forte ali na época, emocionalmente. Chamamos essa mulher. Ela falou, gente, mas meu casamento é ótimo, a gente não briga, a gente não tem desentendimentos, tá tudo certo. Ele não se interessa muito por sexo e tá tudo, mas por mim tudo bem. Quando ela falou, ele não se interessa muito por sexo, ele falou, o quê? Como assim eu não me interesso por sexo? Eu amo sexo. Só que você não gosta. Às vezes que eu tentei chegar em você, você não quis. Ela falou, mas você nunca chegou em mim. Ele tinha chegado nela, eles tinham 20 anos de casado, eles tinham chegado nela há muito tempo atrás. Então, assim, tinha muitos anos que eles não transavam. Ela achava que ele não gostava mais, que ele não queria mais. E ele achando que ela não gostava de sexo. Então, meu Deus, esse perderam no caminho totalmente. Totalmente. Um casal que fica muito tempo sem transar, mas sem sexo, não tem como ser um relacionamento bom ainda. Totalmente. E na terapia de casal, os dois tendo vozes ali, porque na terapia a gente dá voz, né? Às vezes a pessoa não consegue falar, a gente consegue ali traduzir para que seja mais fácil de entendimento. Então, os dois trazendo isso foi uma coisa muito poderosa para esse casal. E daí eles foram trazendo outras coisas. Por exemplo, ele se sentia muito carente emocionalmente. Ele tinha um escritório que ele tinha montado com a maior dificuldade lá, ela nunca tinha ido lá conhecer esse escritório. Então, eram faltas, assim, que existiam muito grandes na vida desse casal, mas que não eram faladas. Então, para ela, tava tudo certo, não tinha problema. Eu não tava nem entendendo porque ele tava lá na sessão de terapia. E aí foi falando, a coisa foi aparecendo. Eu acho que as mulheres são pouco estimuladas pro sexo, que, assim, às vezes a mulher com tanto tempo de casada, ela acaba não sentindo tanta falta, né? Não é todas as mulheres que gostam, assim, tanto de sexo, né? Algumas precisam estimular mais do que outras para acender o negócio, né? Depende muito da mulher e depende da forma de estimulação. Esse casal mesmo que eu acabei de contar essa história... eles conseguiram modificar isso? Sim. O que aconteceu? A gente foi entrando... Primeiramente, teve esse primeiro impacto dessas informações que eu trouxe. Depois a gente foi entrando um pouquinho mais. Essa mulher, ela casou virgem, então ele foi o único homem da vida dela. Só que ela tinha identidade erótica amorosa. Então, quando ela pensava em sexo, quando ela pensava que fosse a primeira vez dela, ela até me descreveu essa cena. Assim, ela pensava que ele fosse tirar a roupa dela devagarzinho, beijando ela pelo corpo, olhando nos olhos dela, fazendo carinho, dando aquele beijo e tal. E não foi assim. Ela chegou na primeira vez dela depois de casados, ele já tinha ficado com outras pessoas, ele só tirou a roupa dela, ele não deu beijo na boca, penetrou e foi assim que aconteceu. Quem gosta disso? Ai, Deus é pai também, esses homens têm que melhorar muito ainda, né? Aí vai fazer a mulher gozar como desse jeito? Pois é, eu falo que homem que não gosta de ter trabalho, ele tem que namorar com homem, porque homem com homem esquenta rápido, né? Vai ter prazer ali, não tem que namorar com mulher. Mulher, ela precisa de mais trabalho, sim, ela precisa de um período maior de preliminar, sim. E às vezes, assim, tem mulher que quando me escuta falar isso, fala assim, eu não preciso de preliminar não, acho ruim ficar ali aquele tempão encebando ali, amassando. E eu falo, gente, mas preliminar não é isso. Preliminar é o beijinho que você passa e dá no pescoço durante o dia, é a mensagenzinha, nossa, hoje você tá muito linda. Com esse certeza, tipo de coisa que é preliminar. É a linguagem do amor, né? Você lembrar, você dar é uma mensagenzinha durante o dia. Às vezes você lembrar de alguma coisa que ela gosta. Uma coisa que você gosta, eu vou levar para você. É isso que estimula. Olha, você tá aí, Marcela, o que é eles de linguagem de amor, não sei o quê.
Joga aí no Google, teste linguagem do amor. Tem em todo lugar esse testezinho. E gente, ele é simples, mas ele é certo. Ele é eficaz, né? Ele é eficaz. Faz o seu para você descobrir o que você gosta e poder comunicar para o outro. E faz na sua parceria para você descobrir. Porque, às vezes, eu vou te dar um exemplo. O Edson, ele é muito palavra de afirmação e serviço. Eu já sou muito toque físico. Então, às vezes, ele quer me colocar no colo, assim, ou quer falar, nossa, você tá linda e tal, nossa, eu tenho muito orgulho de você. Tá, é legal escutar isso, é bom. Só que não é tão potente do que ele chegar e me dar um beijo, ele cheirar, eu gosto muito de cheiro. Então, às vezes, você fica tentando agradar numa coisa e a pessoa gosta de outra. Então, faz esse teste que tá aí na internet disponível. Pra falar o que gosta, o que é bom, o que você quer que faz o negócio que tá. Tem que se conhecer, né? Se conhecer. Exato. Pra você falar pro seu parceiro o caminho, mostra o caminho pra ele. Mostre o caminho pra ele, para de ficar tentando que ele adivinhe, que ele não vai adivinhar, gente. E o casal realmente conseguiu melhorar essa questão de sexual e de conexão. Mudou a vida do casal. Mudou a vida do casal. Um casal de 20 anos que voltou a transar. Isso pra mim foi um boom. Ter realmente uma vida sexual bacana. Eu passei antes da gente entrar, porque assim, eu vou no ritmo do casal. Então não adianta eu passar um exercício que ele é muito avançado, que ele é muito intenso, se o casal não tem espaço para isso. Então o primeiro exercício deles foi um simples. Eles vão sair para jantar só vocês dois. E eu sabia o impacto que seria. Quando eles sentaram na mesa juntos, veio aquele silêncio, aquele negócio. Então, a descrição deles depois era que eles estavam sentados com colegas de trabalho. Não tinha proximidade, ficava, sabe, aquela coisa sem graça, não tinha assunto, desconfortável. Eu sabia que havia esse desconforto. Faltava intimidade, né? Faltava intimidade, exatamente. Então, e assim, só que tinha uma coisa muito legal. Apesar disso tudo, os dois tinham muito fortes na cabeça que eles não iriam separar. Que eles queriam ficar até o fim juntos. Então foi muito legal, porque essa decisão dos dois de ficarem juntos fez com que eles passassem por todo esse período e lá nos 20 anos de casamento conseguir modificar. Ter abertura para isso, investir nisso. Então, isso foi muito marcante para mim, ver um casal de tanto tempo voltando a ter relação sexual. Não é nem voltando, é começando a ter intimidade que eles nunca tiveram. Falar mais, ter brigas, falar, não gostei do que você falou para mim hoje, não. Isso é tão potente. Faz parte do relacionamento, às vezes, você se fazer colocações e questionamentos, né? Para alinhando e fazendo consensos ali, né? Um melhorando o que precisa de melhorar para fazer dar certo. Eu queria que você deixasse o seu Instagram, né? Falasse, a gente já está encerrando. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi maravilhoso esse bate-papo. Acho que sexo é algo extremamente importante, que tem que ser falado mais, tem que ser quebrar esse tabu de não falar de sexo. A gente tem que falar de sexo mesmo. Pode deixar seu contato, seu Instagram. E eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Pod Eva. Muito obrigada, Marcela. Foi uma honra estar aqui. É muito bom falar sobre esse assunto. A gente tem que falar mesmo. A gente tem que falar, a gente tem que pensar para fazer, né? Para incluir isso na nossa vida. Então, é muito bom ter esse espaço para poder falar sobre isso. Isso é muito, muito importante. Muito, muito bom, muito saudável. A gente precisa. Meu Instagram DRA Marcela Benatti. Ali eu dou dicas todos os dias sobre sexo e relacionamento. Tem esse propósito ali. Vou deixar meu contato, o contato da Vibrio. A Vibrio é @avibrio no Instagram também. Lá vocês vão conseguir ver onde fica a loja física. Lá a gente tem conteúdos todos os dias, tanto de educação sexual. Vários produtos maravilhosos. Vários produtos. A gente produz contos eróticos. Maravilhoso. Sigam. E compra também, usa, né? Tem que usar esses produtos, né? Tem que usar principalmente lubrificante, viu, gente? Lubrificante é item de cabeceira, precisa ter.
Você gostaria de deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente abordou, assim, muita coisa importante. Eu sempre gosto de falar, assim, pare um pouquinho. Você escutou, trouxe essas informações para sua vida, não vai ver outro podcast, escutar outra coisa, não. Para um pouquinho, reflete um pouquinho sobre o que foi conversado aqui. Você tá bem? Sua vida tá bem? Você tá focando onde você gostaria de focar? Você tá tendo vida dentro do seu relacionamento? Vida e sexo, né? Isso, você tá tendo Relacionamento tem que ter sexo. sexo bom. Sexo de qualidade, como que tá como é que tá a sua vida agora? Perceba como ela está e comunique o outro como ela está. Pergunte o outro como tá para ele também. É aí que se inicia o contato íntimo, é aí que se inicia a intimidade no interesse. Então use desse bate-papo aqui para agregar na sua vida, para modificar aí, para melhorar esse relacionamento. Com certeza, muita gente vai assistir esse podcast e muita gente vai aprender muito. Vamos encerrar por aqui, porque já está esgotando o tempo, tá bom? Obrigada, Marcela. Até a próxima. Tchauzinho.